Amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade, né? Pastor Silas, por me conceder e confiar mais uma vez esse púlpito, e o pastor Ronaldo, por sempre lembrar da gente. Já foi falado hoje aqui sobre viver a fé, né? E também nós aprendemos sobre a fé ensinada, ensinando a fé, vivendo a fé, ensinando a fé. E hoje a gente vai estar falando sobre manifestando a fé. Quando você ensina a fé, você está no campo da teoria, no campo da literatura. Mas quando você manifesta a fé, você sai do mundo da teoria e vem para o mundo da praticidade. Você sai do mundo do abstrato e vem para o mundo do concreto. E é quase impossível, praticamente impossível, a gente falar de manifestação de fé sem que, mais uma vez, nós não venhamos voltar ao templo. Mas não agora em 1985, mas agora há 2.000 anos atrás. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja mãe, independentemente da era, dos tempos e dos séculos que nós venhamos a viver, a igreja primitiva vai ser o nosso modelo de vivência de fé, de ensinamento de fé e de manifestação de fé. E eu quero falar hoje aqui um pouquinho sobre a fé sendo manifestada, usando como base o livro de Atos dos Apóstolos, e tomando como texto base Atos capítulo 19, versículo 20, que nos diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico amado e companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Lucas, ele escreve o evangelho que traz o seu nome, bem como o livro de Atos. Ambos foram dedicados a um aristocrata romano por nome de Teófilo. Se você somar o livro de Atos com o evangelho de Lucas, você tem 1/4 do Novo Testamento. Portanto, Lucas, ele é o maior autor do Novo Testamento. Não em complexidade doutrinária, porque aí ele perde para o apóstolo Paulo, mas em volume, Lucas, ele é o maior autor do Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos, alguns pais da igreja, pastor Ronald, que gosta muito disso, alguns pais da igreja sugeriram que o nome desse livro, ao invés de se chamar Atos dos Apóstolos, fosse Atos do Espírito Santo, porque desde o capítulo 1 até o capítulo 28, você vê uma ação extraordinária do Espírito Santo. Por cerca de 43 vezes, Lucas vai citar o nome Espírito Santo. E do capítulo 1 ao capítulo 28, você vê uma manifestação da fé. Você vê o sobrenatural agindo no natural. Você vê o mundo de Deus agindo no mundo dos homens. Você vê o próprio Deus agindo por intermédio dos seus servos. Nos primeiros capítulos de Atos Apóstolos, você vê a manifestação visível da fé. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a ascensão de Cristo. Quando Cristo, ele é assunto aos céus, nós vemos a manifestação da fé. Quando os 2 anjos dizem para os apóstolos e para os discípulos que ali estavam vendo Jesus subir: ó varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Porque esse mesmo Jesus que viste subir, um dia há de descer. A manifestação da fé, de que aquele que um dia foi, ele viria. Atos capítulo 2,
a descida do Espírito Santo, a manifestação da fé, aqueles que aguardaram com fervor em oração, a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 3, a manifestação da fé, a cura do coxo em Porta Formosa, aquele homem que foi curado pela intervenção divina, quando Pedro e João, ali estando, oram por aquele homem. A fé ali, ela é manifestada em obras, e aquele homem é transformado e curado pelo poder do nome de Jesus. Em Atos capítulo 4, nós vemos a unidade da igreja, nós vemos a manifestação visível da fé em obras, quando a Bíblia diz que não havia necessitado entre eles, porque todas as coisas lhes eram comuns. A unidade da igreja, que é um dos pilares da visão da nossa igreja, a unidade. Atos capítulo 5, você vê a unidade da igreja sendo quebrada, com a mentira de Ananias e Safira. Atos capítulo 6, você vê a manifestação da fé, com a instituição dos diáconos, aqueles que presidiriam sobre os necessitados, sobre os pobres. Atos capítulo 7, nós vemos a manifestação da fé sobre a vida do primeiro mártir da igreja. A Bíblia nos fala de Estevão, que quando ele discursava, não tinha quem pudesse competir, não tinha quem pudesse argumentar ou discutir com Estevão ante a sua sabedoria. A manifestação da fé estava através daquele diácono, através da boca daquele diácono, aonde através daquele homem, a manifestação da fé em forma de sabedoria atingia todos quantos o ouviam. Atos capítulo 8, a manifestação da fé sobre um homem chamado Filipe. A Bíblia diz que em Samaria, através de Filipe, milagres extraordinários aconteciam. Paralíticos andavam, cegos viam, a glória de Deus tomou conta daquela cidade. Atos capítulo 9, a manifestação da fé na vida de um homem chamado Paulo, aquele que viria a ser o maior vulto do cristianismo, aquele homem que seria revelada a ele a espinha dorsal da teologia cristã. Ele se converte de Saulo, ele é transformado em Paulo, aquele que era o perseguidor, aquele que perseguia, passa agora a ser perseguido. Atos capítulo 10, a manifestação da fé. Agora um centurião romano se converte. Pedro, ele prega para Cornélio, e Cornélio se arrepende dos seus pecados. Irmãos, um centurião, um comandante de um batalhão romano, agora este homem se converte, e um grande estardalhaço na comunidade dos judeus passou a acontecer, bem como em toda aquela cidade. No capítulo 11, Pedro se justifica perante a igreja por haver batizado Cornélio. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro estava preso, esperando uma sentença de morte. Mas a Bíblia diz que o anjo vai até a fortaleza chamada Antônia, abre a porta e Pedro sai dali sem que aqueles guardas o vissem. A manifestação da fé. A manifestação da fé, ela estava na chamada dos apóstolos. Atos capítulo 13 diz que eles estavam na igreja em Antioquia orando e jejuando, quando disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E a Bíblia diz que impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Nós vemos a manifestação da fé em Atos capítulo 14, da primeira viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé chegam em Icônio, e ali em Icônio, versículo 7 diz que eles pregavam a palavra. A palavra, ela é autossuficiente. A palavra por si só
ela age. A palavra por si só, ela liberta. A palavra por si só, ela transforma. A palavra por si só, ela cura. A palavra por si só, ela opera milagres. A palavra não precisa de acessório. A palavra não precisa da tua retórica. A palavra não precisa da tua oratória. A palavra independe da tua unção. A palavra independe da tua capacidade. E eles chegaram em Icônio, e ali eles pregaram a palavra, ponto. E a Bíblia diz que eles agora saem de Icônio e vão para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. E quando Paulo chega ali, Paulo vê um homem paralítico. Paulo, olhando para aquele homem, vendo que tinha fé para ser curado, disse àquele homem: ponte em pé sobre os teus pés. E ele ficou curado. Nós vemos a manifestação da fé nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Agora, manifestar a fé é uma característica de uma igreja viva e dinâmica, que com fervor torna conhecida a mensagem do Evangelho de Deus para essa humanidade caída. É aquilo que Paulo vai nos falar em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, sobre esse tema proposto, se eu mostrei para vocês aqui o livro de Atos, nos mostrando a manifestação da fé de maneira visível, apalpável e real. O que é manifestar a fé? A palavra manifestar vem do adjetivo grego emphanes, que significa manifesto. Manifestação, mostrar em, exibir e fazer brilhar. É a fé oriunda do grego pistes. Tá certo, doutor? A fé oriunda do grego pistes, que tem um sentido de persuasão, firme convicção, produzindo um pleno reconhecimento da verdade de Deus. Então, assim podemos entender que a igreja é convocada para mostrar, exibir, fazer brilhar a sua convicção da verdade para toda a humanidade, através dos seus frutos gerados pela fé genuína do conhecimento das Escrituras Sagradas. Aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, se você viu a manifestação da fé, e agora você entende o que é manifestar a fé, nós vamos falar agora sobre passos para manifestar essa fé. Eu mostrei para você a manifestação da fé. Eu trouxe o significado de manifestá-la. Mas quais são os passos que nós precisamos dar para manifestar a fé? Pastor Silas tem dito aqui para nós, desta igreja, que dentro da igreja nós edificamos a nossa fé, mas é lá fora que nós manifestamos a nossa fé. A igreja que nasceu no dia de Pentecostes, ela começou desde cedo a manifestar a sua fé aos seus contemporâneos, anunciando a sua fé através da pregação e das suas ações. A igreja primitiva, como eu disse antes, ainda é o modelo para todas as igrejas de hoje que desejam manifestar a sua fé em sua geração, no caso a nossa. Agora, para manifestar a fé, precisamos seguir alguns princípios fundamentais. Primeiro, eu sei que você está com a apostila aí, é a obediência. É impossível manifestarmos a fé sem a obediência. Jesus, para derramar o poder do alto e tornar os seus discípulos suas autênticas testemunhas, exigiu obediência.
na qual deveriam ficar na cidade de Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 48 e 49. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder só viria se eles obedecessem, porque afinal não existe poder do alto, se primeiramente nós estivermos prontos para com verdadeiro coração buscarmos a obediência. A obediência, ela estava aqui atrelada à promessa de Deus. Quantos têm promessa aqui? Só que essa promessa que você tem está atrelada à sua obediência. Foi a obediência que levou a igreja primitiva a cumprir o ID de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 3. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Manifestar a fé é atitude de cristãos obedientes. Marcos capítulo 16, versículo 15, palavras do Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide está atrelado à nossa obediência. Isso é interessante. Você vê Atos capítulo 16, e nós passando pela Frígia, diz Lucas sobre a viagem paulina, nós passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciarmos a palavra na Ásia. E descemos a Mídia, pois intentávamos ir até Bitínia. E novamente o Espírito de Jesus nos proibiu. E Paulo tem uma revelação de um homem trajado com roupas da Macedônia, que dizia para ele: Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo entendeu que não foi na província, Paulo entendeu que não foi em Frígia, na Galácia, não foi em Mísia e não foi em Bitínia. Paulo, ele não deu um passo sem atentar para a obediência. Paulo não foi sem que antes ouvisse a voz clara de Deus. Para manifestarmos a fé, nós precisamos ser obedientes. Vocês lembram de Saul? Quando ele apresentou o sacrifício sem ser sacerdote, ele era rei. Mas ele não poderia oferecer o sacrifício, porque ele não era sacerdote. Se você tem unção para uma coisa e quer fazer outra, você está em desobediência. Se você não tem autoridade, legalidade no mundo espiritual para fazer isso, você está em desobediência. E aí quando Samuel chega, ele tinha um motivo justo. Porque às vezes nós queremos apresentar motivos justos para a nossa desobediência. E ele disse: olha, eu peguei as vacas gordas, o melhor, para sacrificar ao Senhor. Era até justo, não era justo? Não era bom? Era bom. Mas era desobediência, sim ou não? E aí o profeta diz: rapaz, você não sabe que obedecer é melhor do que sacrificar? Não que não tenha que haver sacrifício, mas se o seu sacrifício é sem obediência, de nada vale. Você pode subir monte, descer monte, você pode orar 2, 3 horas, você pode saber todo o credo paulino, lucano, mas se você não estiver debaixo de obediência, você nunca pode manifestar a sua fé. Por que eu não vejo coisas acontecerem na minha vida? Porque parece que a minha vida está travada. Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus. Faça uma reflexão: você tem estado debaixo de obediência? Segundo passo, para nós manifestarmos a nossa fé, nós precisamos ter firmeza na fé. O que
significa isso? Firmeza é o que é sólido, o que não se abala, aquilo que é firme. É o que é sequoia que você falou aqui, né? Sequoia, né? Aquilo que é firme, aquilo que é seguro, aquilo que é inabalável. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Diz que os apóstolos Paulo e Barnabé voltam às cidades de Listra, Icônio e Antioquia, com a finalidade de confirmar os ânimos dos discípulos. E o texto diz que eles os exortavam a permanecer firmes na fé que haviam recebido através da pregação do Evangelho. Diz assim o texto: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Para manifestar a fé, precisamos constantemente de firmeza, estabilidade. Cristãos firmes manifestam a fé onde chegam, com graça, autoridade, mesmo em meio às adversidades. Por quê? Porque ele é firme. Agora, queridos, muitas vezes existe um grande problema. É que muitas das vezes as pessoas, elas vêm a Cristo pelo apelo errado, pelos motivos errados, e assim sendo, elas não têm firmeza na fé. Pois bem, em Mateus capítulo 3, versículo 2, o precursor João Batista, ele inicia o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus inicia o seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora vem a era da igreja. Atos capítulo 2, o primeiro sermão da igreja. Atos capítulo 2, versículo 38. Qual é o primeiro sermão de Pedro? É sobre o que? Arrependimento. Arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Queridos, a mensagem de João era o arrependimento. A mensagem de Jesus era o arrependimento. A mensagem da igreja era o arrependimento. E quando as pessoas vêm a Cristo, elas vêm à igreja pelo apelo errado e não pelo arrependimento. Quando vem a primeira luta, a primeira adversidade, quando vem o dia da notícia ruim, quando ela é cercada de problemas, essas pessoas, elas não subsistem espiritualmente. Por quê? Porque elas não têm firmezas, elas não têm solidez. Elas vieram porque Jesus traz o marido de volta. Elas vieram para a igreja porque Jesus dá carro zero. Elas vieram para a igreja porque Jesus pega a empresa e não deixa falir. Ele faz isso tudo mesmo porque ele é bom. Mas as pessoas vêm à igreja pelo motivo errado, pelo apelo errado. Elas nunca passaram no Calvário e se arrependeram. Se arrepender, me corrija, meu nobre amigo Ronald, vem do grego metanoia, que é uma mudança total, completa e radical de mentalidade. É como se você estivesse indo para o sul, parasse, desse uma volta de 180 graus e fosse em direção ao norte. Arrependimento. Pessoas que vivem uma vida às vezes na igreja, mas nunca deixaram as paixões do mundo, nunca deixaram o mundo, e elas não têm uma firmeza na fé. Em todo respeito, eu li Bíblia para você, Atos 14, 21 e 22, porque por muitas tribulações nos importa
entrar no reino dos céus. As lutas não são para nos matar, gente. Os problemas que parece que às vezes vai te enlouquecer, não é para te matar. Isso que você está vivendo agora na sua casa aí, isso aí não é porque Deus não está contigo. Tudo isso está te trazendo firmeza na fé. E a Bíblia diz que a vida do justo é como luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Pode vir luta, pode vir vento, pode vir Satanás, você está firme e pode manifestar a sua fé. Segundo passo é o fortalecimento da fé. Enquanto nós falamos sobre a firmeza, o segundo passo para manifestarmos a nossa fé é o fortalecimento na fé. Atos capítulo 16, versículo 5, Lucas ensina que a causa do crescimento das igrejas da era apostólica era o seu fortalecimento na fé, que as tornava o quê? Destemidas, ousadas, diante de todas as barreiras e lutas. Igreja forte na fé, irmãos, avança. Igreja forte na fé avança, anunciando a mensagem libertadora de Cristo. Atos capítulo 16, versículo 5 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas em quê? Na fé, e cada dia crescia em número. Porque isso é igual omelete, mas bate, cresce. Qual era a estratégia de Satanás no início da igreja? Vamos matar esses crentes, que matando esses crentes, acabou esse negócio de falar de Jesus. Porque o povo, irmãos, é um povo como se fosse doido. Eu fico olhando para a Bíblia, os camaradas eles viviam uma vida como se fossem doidos, né? Havia uma salvação. O mundo aqui de então, irmãos, era um mundo romano. 1/4 da população mundial nascia e vivia e morria debaixo das leis dos Césares. E a saudação no mundo romano era: quem é o Senhor? César era o Senhor, habemos César. Agora surge um louco, um povo, pastor Ronaldo, dizendo que só Jesus Cristo. Essa igreja era fortalecida na fé. E quando nós somos fortalecidos na fé, isso significa crescimento. Tiago capítulo 1, versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Quanto mais matava crente, mais crente aparecia. Quanto mais matava crente, mais crente surgia. Nada vai parar a marcha da igreja. Nada vai deter a marcha da igreja. Existem esses profetas do caos, esses profetas de internet que querem falar da igreja, denigrir a igreja, porque a igreja morreu. A igreja de hoje é uma igreja que está à bancarrota. A igreja de hoje é uma igreja que não sabemos aonde vai parar. Ei, querido, nada pode parar a marcha da igreja. Mateus 16 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ela prevalece, ela triunfa e ela marcha até o arrebatamento. 2 Timóteo capítulo 3, irmãos, versículo 11, Paulo vai dizer o que eu li para você em Atos 14. Paulo vai relatar na segunda carta a Timóteo capítulo 3, versículo 11. Oh, quantas aflições, perseguições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. As experiências produziam fortalecimento na fé. Aí Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: por cuja causa padeço, por cuja causa suporto, por cuja causa sofro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nada vai nos parar, porque nós estamos fortalecidos na fé. Outro passo para nós manifestarmos a nossa fé
é estarmos santificados na fé. Não tem jeito, gente. Atos capítulo 26, versículo 18. Se você for ler, quando Paulo estava conversando com o rei Agripa, Paulo ele manifesta a sua fé diante do rei Agripa, relatando que o seu testemunho pessoal a caminho de Damasco com o próprio Senhor Jesus. E Paulo diz a Agripa: todos quantos abraçaram as verdades do Evangelho pregado pelo apóstolo seriam santificados pela fé em Cristo. Manifestar a fé a uma geração pecaminosa requer santidade. Atos capítulo 15, versículo 9, na Assembleia de Jerusalém, sobre a questão do rito mosaico, o apóstolo Pedro diz que Deus não fez diferença entre os judeus e os gentios, purificando os corações pela fé. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para nós manifestarmos a fé, nós precisamos ter uma vida santa. Mais uma vez, falando aqui do pastor Silas, do nosso pastor, ele diz uma coisa interessante que eu replico lá na ADVEC Vila São Luís. Muitas vezes nós não queremos convidar alguém para o culto do amigo, talvez por dois motivos: ou porque você não crê nem no céu ou no inferno, ou porque você não tem testemunho suficiente para falar de Jesus para ninguém. Porque você vai dizer, vamos lá que você vai ter a vida mudada. E o camarada diz, mudada para quê? Para uma vida igual a tua? Então isso eu não quero. Para manifestarmos a fé, nós precisamos ter uma vida santificada. Buscarmos a santificação e termos uma vida separada. Agora, isso não é algo teórico, né? Santificação não é um estágio, é um processo. E aí Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, é lá no céu. Você não vai querer ser canonizado aqui na terra, mas é buscar a santidade com Deus, separando-nos do mundo, de tudo aquilo que venha roubar Deus de nós. E nós iremos manifestar a nossa fé ao mundo, quando o mundo vê que nós somos diferentes. E não adianta querer mudar. Pastor Ronald disse aqui sobre Davi imitando o modelo dos filisteus. 1 Crônicas capítulo 13, quando ele traz a arca, né? Me corrija se eu estou errado. Os filhos de Seva, no livro de Atos, do sacerdote, eles acharam bacana aquilo. Esse negócio de expulsar demônio assim, né? E tal. Com aquela autoridade. Vou falar igual a Paulo. Vou chegar lá, né? Aí, pastor Dito está dizendo aqui, entraram no mundo de Deus sem estar preparado, mexeram com o transcendental, e disseram assim, nós te expulsamos em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega,
Olha o que o demônio-chefe disse dentro do cara: nós conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, mas quem é você? Os demônios deram uma coça nos caras, e os caras saíram correndo. Eram filhos de sacerdotes, viam tudo que o pai fazia, mas não tinham a vida que o pai tinha. Não adianta, querido, você ler sobre santificação, não adianta você escrever sobre santificação, não adianta você ouvir pessoas falarem sobre santificação. Você tem que trazer a santificação para a sua vida, para dentro da sua casa. Quando você tiver uma vida santa com Deus, você vai manifestar a sua fé. Falaram de Spurgeon aqui, Fine. Tem Os Heróis da Fé, o livro, né? É Finney ou Fine, não sei a pronúncia correta. Finney. Ele, obrigado, pastor. Ele ficava horas e horas. Eu não sei qual homem dali que não orava, né? Um orava 6, outro orava 8, né? Só quando eu leio, o joelho já dói. Aqui a patela está doendo. Conta-se na biografia de Finney que ele entra dentro de uma fábrica e, sem falar uma palavra, por onde ele passa, as pessoas vão dobrando os joelhos e aceitando Jesus como Salvador, sem que ele pregue uma palavra, porque a vida dele já era a sua própria pregação. Que venhamos ter uma vida de santidade assim, que a nossa vida venha falar mais do que as nossas palavras, amém? Agora, se nós aprendemos alguma coisa aqui sobre passos em direção a manifestar a fé, como essa fé se manifesta? Eu já vou ser breve. Como essa fé se manifesta? Aí eu vou ter que dar uma de Ronald aqui. O escritor J. Packer. Não é só tu que fala dele, não. Packer. Tem os meus negócios aqui também. As minhas fontes, os decretos nos originais. Ele diz que a prova de que uma fé é real e verdadeira é justamente essa: ela faz a pessoa agir. A manifestação da fé não é apenas através dos lábios, mas principalmente nas ações realizadas para evidenciar a glória e o poder de Deus. Ou seja, a fé pode ser manifestada através da pregação. A igreja primitiva possuía pregadores cheios da graça, cheios de unção, cheios de sabedoria, do quilate de um Paulo, do quilate de um Pedro, de um Estevão, de um Filipe, de um Apolo, de um Ronald. Não, eu já coloquei do Ronald aqui, né? De um Apolo. Mas anunciar a mensagem da graça era um dever de todos os salvos que produziam muitos frutos para o reino de Deus. Literalmente, a igreja foi pelas ruas e localidades pregando o evangelho do reino. Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26. Eu vou ler para você porque eu preciso. Você vai ficar maravilhado se você não leu isso ainda. E os que foram dispersos, Atos 11, 19 ao 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que
todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A igreja que manifesta a fé através da pregação do evangelho vai experimentar um grande crescimento como a igreja mãe de Jerusalém, e até os opositores vão se converter. Atos capítulo 6 versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Não, como dizem os evangelistas, você não entendeu, querido. A palavra produzia um crescimento tão grande, pastor Ronaldo, que até os sacerdotes obedeciam à fé, à pregação da palavra de Deus. Irmãos, a pregação da palavra de Deus é o que, pastor? É teologia profunda? Não, a mensagem da palavra de Deus é: Jesus Cristo salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, cura as tuas emoções, os teus sentimentos, e te prepara para te levar para o céu. O resto é para enfeitar o pavão. Prega a palavra. Foi o que eu citei aqui, Atos 14:7. Barnabé e Paulo chegaram em Icônio e ali pregavam a palavra. Quer ver crescimento na sua igreja? Prega a palavra. Quer ver crescimento onde você está? Prega a palavra, que você vai ver não só um crescimento de crentes, mas muitos dessa comunidade vão provar o crescimento. A nossa igreja é conhecida como a igreja da palavra. Eu fico maravilhado com isso. Mais alguns minutos eu termino, pastor. Eu pensava que milagre era só, manifestar fé era só você impor as mãos e ver coisas, caroço, paralítico andar, aquilo tudo. E eu comecei a ver Deus fazendo coisas, tipo, uma senhora que chegou no nosso gabinete, lá na igreja. Irmãos, olha que coisa interessante. Ela começou a conversar comigo, porque ela queria conversar comigo, pastor daquela igreja. E eu comecei a pregar o evangelho para ela. E eu fiz o apelo, eu perguntei se ela queria receber Jesus. Ela disse: eu quero receber Jesus. Ela disse: pastor, o senhor pode ir na minha casa? Eu falei: vou na sua casa. Só que ela não me disse que a casa dela era um terreiro de candomblé. E ela era mãe de santo. Bom, 8 assentamentos de candomblé. E ela nos autorizou, ela, dona da casa, e a própria ex-mãe de santo, que nos autorizou para que levássemos aquilo tudo. Foi 50 sacos de 50 litros. Coisas terríveis que se eu falar para você que você não vai acreditar, E ela marcou: pastor, agora eu quero que o senhor faça um culto na minha casa. É a manifestação da fé. Fé visível, apalpável. E eu fui. E eu comecei a ver um monte de gente desconfiada em volta da casa dela. E ela falou: pastor, eu quero levar o senhor num lugar aqui. O vizinho, parede com parede, pastor Fernando. Era uma igrejinha pequenininha, eles fazendo obra, reformando, pintando. Quando ela pisou, ela disse: ei! Irmãos, deu pena dos irmãos. Eles tomaram um susto, pastor Dito, ficaram assim, olhando para ela, disse assim: esse aqui agora é meu pastor. E os caras: como é que é? Ele agora é o meu pastor, eu me converti, eu estou na igreja. Os caras apertaram minha mão, desconfiaram, com essa minha barba vinha aqui, Os caras assim meio que desconfiados mesmo também, A igreja foi um alvoroço naquela rua. Jesus salvou e libertou a dona Penha, gente. Maria da Penha tinha 3 barracão em Caxias, mãe de santo. Jesus libertou aquela mulher. Irmão, aqui está o meu líder, o líder de obreiros lá da Devec Vila São Luís. Cadê Leandro? Está ali sentado. Era dependente químico. O poder do evangelho libertou, transformou através da pregação da palavra. Jesus, ele liberta, ele transforma, ele cura pelo poder da palavra de Deus. Abra a boca e prega a palavra.
A palavra, ela pode ser manifestada através do ensino. Através do ensino. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Os irmãos me perdoem se eu tento essa mistura, né, de são duas pessoas dentro de mim, o pregador e aquele. Eu quero ensinar, mas o pregador ele vem assim, deixa eu sair. Não, nesse púlpito aqui, irmão, né? Esse púlpito aqui é terrível, né? Tem algo diferente. Então, o transcendental. Eu vou me soltar. O ensino, irmãos. O ensino foi uma das grandes marcas da igreja primitiva, irmão. O ensino. Preste atenção nisso. O ensino foi uma das grandes marcas da igreja primitiva. Afinal, manifestar a fé requer um reconhecimento sólido da sua fé. Como é que você vai pregar aquilo que você não entende? Eu vou repetir. O ensino foi uma das grandes marcas da igreja primitiva. Afinal, manifestar a fé requer um conhecimento sólido da sua fé. Os que se decidiam em abraçar a fé eram doutrinados para alcançarem o fortalecimento na sua vida espiritual. Atos capítulo 13, versículo 43 e 44 diz: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, uma das maiores marcas da igreja primitiva era o ensino da palavra. Porque como você vai manifestar a sua fé, solidificar a sua fé, viver da sua fé, ensinar algo que você não conhece? Vocês lembram de João capítulo 4? A mulher de Samaria, ela tinha uma dúvida teológica. Ela tinha uma dúvida doutrinária. Ela disse: Senhor, eu aqui aprendi que tem que se adorar no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que é lá. Como é que é essa teologia aí? Aí Jesus disse assim: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então a sua adoração ela é infundada, porque você não pode adorar sem conhecimento. Por quê? Porque os samaritanos, eles tinham como canônicos apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles ignoravam os 39 restantes. Então era uma adoração amputada, uma adoração defeituosa. É uma adoração sem o conhecimento da palavra de Deus. Então por isso nós temos Bíblia aqui nessa igreja. Por isso que essa igreja é a igreja o quê? A igreja em Corinto, irmãos, ela recebeu um forte alicerce na fé, quando o apóstolo Paulo, após fundar aquela igreja, permaneceu 1 ano e meio ensinando as verdades da palavra. 1 ano e meio ensinando as verdades da palavra. Atos 18, 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra. Não foi pula de cá, não foi grita de cá, de lá. Vem para o culto, vem para o culto. E aí, pastor? Vai ser 1 ano e meio. O que é, Paulo? Só ensinando a palavra. Atos 18, 11. Está cansado comigo falando aqui? Imagine ouvir o cara lá, né, Paulo? A Bíblia diz que uma certa vez ele se estendeu na prática. E meia-noite Paulo estava pregando ainda. O Eutico caiu lá da janela, né? Ali com Paulo era a Bíblia, não era só milagre, não. Era Bíblia. Não tem jeito. O ensino, gente, mais 10 minutos, por favor. O ensino faz parte da grande comissão missionária. Sim, o ensino faz parte da grande comissão missionária. Atos 19, do 8 ao 20, você vai ver isso. Paulo, o apóstolo dos gentios, irmão, preste atenção. Eu não vou ler porque é extenso. Mas em Atos 19, Paulo, o apóstolo dos gentios, irmãos, ele fixou residência em Éfeso e alugou, pagou com seu próprio dinheiro a escola de Tirano por 2 anos, e ali ficou ensinando, e culminou em uma grande manifestação de fé, que trouxe milagres e salvação de vidas, fincando a bandeira do evangelho naquela região do mundo da época. 2 anos, ele alugou a escola de Tirano, e ficou ali por 2 anos, ensinando a palavra de Deus. Como nós podemos manifestar a nossa fé?
Isso aqui é interessante, escuta, já vou concluir. É muito interessante. Através das ações sociais. Ações sociais. Nós temos aí nosso departamento, né, socioambiental. Manifestar a fé gera atitude, irmãos, escute, na preocupação com as necessidades dos nossos irmãos, né? Essa foi uma das características da igreja desde a sua origem. Atos capítulo 2, versículo 43 e 44. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta ação produz unidade, super necessidade e promove a pregação do evangelho. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, escute. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Irmãos, o pastor José Santos já dizia: na nossa igreja ninguém passa fome. Lembra disso, Ronaldo? Os irmãos aqui, quem lembra disso aqui? Né? Crente da nossa igreja não passa fome aqui nessa igreja, né? Por quê? Porque a fé, ela é manifestada dessa maneira. Tiago vai dizer o quê? Que a fé sem as obras, ela é? Agora, irmãos, essa é uma obra que é nossa. Não é esperar pela igreja, não é esperar pelo pastor, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete? Será que você está em pecado? Uma das formas de nós manifestarmos a nossa fé, já vamos terminar, é através da adoração. A adoração de uma igreja viva manifesta a fé viva no Deus único, vivo e eterno, atraindo muitas almas para Cristo. A adoração. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, culto, adoração, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A adoração bíblica, tá, irmãos? Que centralizada em Jesus produz salvação, batismo e prodígios gloriosos, como ocorreu no culto dia de Pentecostes. Com todo respeito, né, irmãos? A gente não está aqui para fazer crítica a ninguém, mas eu me referi e dei ênfase à adoração bíblica, porque, meu irmão, eu já vi coisas que se eu falar você duvida. Eu fui numa igreja uma vez, mano, já tem muito tempo, então posso falar, muito tempo. 85? O Ronaldo fazia propaganda ainda para Central Gospel, era muito tempo. Era Central Gospel a propaganda? Eu tomei um susto, porque eu fui pregar e um grito atrás de mim, o trombeta, quando ele é chofar. E aí no púlpito tinha a Arca da Aliança, uma cruz com uma capa, o candeeiro, né, a menorá, né? E eu falei, é uma salada, e você não entende nada do que está acontecendo. Eu me refiro à adoração bíblica, a um culto bíblico. A adoração é uma manifestação da nossa fé. Você vai entender o que eu estou dizendo. Bruno está aqui? Bruno não, né? Não está aqui não. Bruno é um obreiro da nossa igreja, Eliseu. O Bruno se converteu assim. Todo dia, ele era vizinho da nossa igreja, ele ouvia uma música, mas não sabia de onde era essa música.
E aquela música ele contava para mim, pastor, entrava na minha casa, nos meus ouvidos, aquilo mexia comigo. Mexia com a minha mulher, uma coisa tão... Quando a gente começava a escutar aquela música, tudo mudava aqui em casa. Pastor, um dia, eu comecei a ouvir aquela música, as músicas. Eu me arrumei, tomei banho, me arrumei e fui atrás da música. Entrei na Devec, sentei, assisti o culto, aquela adoração, e eu me converti aqui naquele dia que o senhor viu. E depois, a minha mulher, pastor, a Débora, também se converteu. A mulher dele não podia ter filhos. Irmão, foi uma decisão dele, preste atenção, uma decisão unilateral, pessoal, ele com Deus. Ele disse, pastor, vou me batizar, mas eu não sou casado. Mas eu vou casar daqui a 3 meses, pastor, estou dando entrada na documentação, e eu vou casar e depois vou me batizar. Eu falei, isso aí, meu filho, isso aí. Pastor, fiz um voto com Deus. Qual voto? Pastor, sabe que ela é minha mulher, a gente já vive junto há muito tempo, mas eu falei para ela que até o casamento sair, a gente não faz nada. Você entendeu? Não faz nada, né, irmão? Você entendeu, né? Mais claro que isso, né? Aí, eu disse assim, mas como assim? Nada é nada. Eu falei, mas e ela? Ela disse que também não ia fazer nada. Eu falei, é verdade? Eu falei assim, é verdade. Então tá bom. Irmãos, passou o mês, e aí, Bruno? Ah, difícil, pastor. A irmã entrava na igreja assim. 2 meses, e aí, Bruno? Caminhando, pastor, mas estou firme. Ele casou, se batizou. 3 meses depois, aquela que era estéril, engravidou. Manifestou a fé, meu irmão. Mais 2 tópicos eu termino. A fé pode ser manifestada através de milagres. A cidade de Lida e Sarona, escute isso. A fé pode se manifestar através de milagres, em nome de Jesus. A cidade de Lida e Sarona foram abaladas pelo poder de Cristo, quando Jesus cura o paralítico Enéas, que jazia numa cama há 8 anos. E em Atos 9, 36 a 42, você vai ver que em Jope, uma discípula por nome Dorcas foi ressuscitada pelo poder do nome de Cristo. Nestes milagres, a igreja manifestou a fé e muitos foram salvos. Afinal, tudo que Deus realiza tem finalidade. Precisamos orar para que os milagres aconteçam em nosso meio. Nós somos a igreja da palavra, sim, mas também nós somos a igreja do milagre, gente. Precisamos orar para que os milagres aconteçam em nosso meio. Assim sendo, estaremos cumprindo o I de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 20. E esses sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. A tua palavra tem que ser acompanhada de sinais. A tua palavra tem que ser acompanhada de milagres. Amém? Por último e não menos importante, a manifestação da fé, ela vem através do bom testemunho. Eu só escutei um glória ali e um verdade aqui. Quando eu falei do anjo aqui, teve um alvoroço terrível. Falei do bom testemunho, né? Quem tem fé, manifesta a sua fé através de uma conduta que glorifique a Deus e desperte sede na vida dos ímpios. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém.